paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. O texto fica em Ezequiel, capítulo de número 33. Ezequiel, capítulo de número 33, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerá, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso o penhor e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar a iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, e certamente viverá. Glorificado seja o nome do Senhor. Veja bem o que o profeta Ezequiel está falando. Quando também eu disser ao perverso, certamente morrerá, se ele se converter. Se ele se converter dos seus maus caminhos. Segundo Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, diz o Senhor. Aqui na primeira epístola de João, vai dizer assim, ó, primeira epístola de João, no capítulo de número 1, versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Lá no livro de Efésios, vamos lá para o Efésios rapidinho aqui, livro de Efésios capítulo número 4, ao que Paulo vai dizer. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, o Espírito de Deus, do qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. No capítulo 5, versículo 2, ele vai dizer, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Meu irmão, minha irmã, para fazermos parte desse grupo seleto, chamados filhos de Deus, como vai dizer o evangelista João, né, ele escrevendo, ele vai dizer, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberem, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Para sermos filhos de Deus, nós precisamos confessar os nossos pecados, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e viver uma prática de santidade na presença do Senhor. Não tem como você servir a Deus e servir ao diabo ao mesmo tempo. Não pode servir a dois senhores. Nós precisamos andar nos caminhos do Senhor. Aquele que nasceu de novo, aquele que se tornou uma nova criatura, ele tem que mudar o seu comportamento. A palavra conversão nos originais significa mudança de direção.
Você tem que mudar de direção. Se você está indo para a direita, você tem que retornar o caminho correto. E a palavra pecado no original significa errar o alvo. Ou seja, você está errando a direção. Você está atirando para o lugar errado. Você está caminhando em direção ao lugar errado. Você está caminhando de passos largos para o inferno. É necessário se arrepender. É necessário confessar pecado. É necessário dizer para o Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Porque João, escrevendo a sua epístola, ele vai dizer, porque se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não existe evangelho sem mudança de vida. Não existe cristianismo sem mudança de comportamento. Estão te enganando. Estão dizendo para você que você pode ser cristão e continuar como está. Não, você precisa mudar a sua vida. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe com suas próprias mãos. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que era brigão, hoje é um homem de paz, é uma mulher de paz. Evangelho transforma vidas. Se você não mudou o seu comportamento, se você não mudou o seu pensamento, a sua atitude, você ainda não nasceu de novo. Porque aquele que nasceu de novo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso que o salmista no Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o varão, feliz o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei, na nossa Constituição, na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Quer fazer parte desse grupo seleto que vai morar no céu? Então mude o seu comportamento. Arrepende-te, porque se o meu povo se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, essa palavra é para mim e para você. Nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Aí então Deus nos ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Nosso corpo será transformado. Seremos uma nova criatura em Cristo Jesus. Que Deus, na sua infinita misericórdia, continue nos abençoando. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos dando todo dia esse entendimento de que precisamos nos arrepender, precisamos confessar pecados, precisamos mudar o nosso comportamento. Porque naquele grande dia, Jesus irá buscar unicamente aqueles que verdadeiramente creram, aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, aqueles que verdadeiramente não se conformaram com este mundo, mas procurou transformá-lo pela renovação da nossa mente, que é Cristo Jesus. Um bom dia e fiquem na paz.